Voltamos com a resposta. A alternativa correta é a alternativa letra B. Trata-se da capacidade das pessoas em realizar tarefas. Agora vamos elucidar sobre outros conceitos que Marx avançou dentro da economia política e avançou em relação à economia política clássica. São eles mais valor relativo e mais valor absoluto. E para a gente entender esses dois conceitos, é interessante firmar outros dois conceitos que são capital constante e capital variável. O capital constante são as matérias-primas, materiais auxiliares e meios de trabalho. Capital variável é a força de trabalho. E por que será que as matérias-primas, as máquinas, eles são chamados de capital constante e a força de trabalho de capital variável? Por uma ideia que foi dita nos slides anteriores, em que as máquinas e os equipamentos, eles transferem seu valor para o produto final. A força de trabalho, ela consegue criar valor novo. Então varia o valor da mercadoria final. Há um processo de mais valor dentro do processo produtivo. As mercadorias que são os capitais constantes, eles somente transferem valor para a mercadoria final. E o Marx realizará algumas reflexões sobre o tempo de trabalho. O tempo de trabalho necessário é a parte da jornada de trabalho em que se dá a reprodução da própria força de trabalho. Aquele período explicado nos slides anteriores, em que o trabalhador trabalha como se fosse para se pagar. Ele trabalha a quantidade de trabalho necessária, equivalente, para ele próprio se reproduzir. Essa ideia é chamado de trabalho necessário, porque é necessário a classe trabalhadora se reproduzir. O tempo de trabalho excedente está ali na outra parte, na segunda parte do processo de trabalho. É o segundo período desse processo, em que o trabalhador já trabalhou para se pagar a quantidade que ele receber, e essa segunda parte do tempo de trabalho excedente, quem se apropriará é o capitalista. É ali que sai o mais valor. E isso é o mais trabalho. É o trabalho despendido nesse segundo período. O Ricardo, ele, apesar de falar que o valor das mercadorias, elas vêm do trabalho, ele nunca elucidou sobre a origem do mais-valor. E é isso que o Marx vai fazer, colocar o trabalho na centralidade da análise do processo de produção capitalista. Dentro dessa análise, o Marx vai colocar a diferença entre mais valor absoluto e mais valor relativo, que são formas de aumentar o mais valor, que é o objetivo da produção capitalista. E há duas formas de obter. A primeira é o mais valor absoluto, que é o aumento da jornada de trabalho. Pensem no processo de produção, no processo de trabalho, em que há o primeiro período, em que o trabalhador trabalha para se pagar, e há o período posterior, que é o trabalho excedente. Como pode fazer para aumentar a mais-valia absoluta? É aumentando a jornada de trabalho. Se há uma jornada de 8 horas, em que em 4 horas o trabalhador se paga e nas outras 4 elas são apropriadas pelo capitalista, pode-se aumentar a jornada de trabalho para 12, que em 4 horas o trabalhador ainda continuará
se pagando, só que ao invés de mais 4 horas, serão 8 horas a mais dentro desse processo, de 8 para 12. Né? Então são 4 de trabalho para se pagar e mais 8 de trabalho excedente. Né? É assim que faz o aumento da mais-valia absoluta. Já na mais-valia relativa, o que se dá é através de um aumento da produtividade. Mas é importante a gente ressaltar. Por isso que é importante a gente ter em mente o que é o valor da força de trabalho e como se constitui, como uma mercadoria, porque isso tem a ver com a mais-valia relativa. Então a força de trabalho, relembrando, o valor dela é valor como de outra mercadoria para ela ser formada pela quantidade de trabalho para ela ser formada, seja ela da alimentação, habitação, saúde, educação, tudo isso conta para o valor da força de trabalho. No entanto, se há uma diminuição de valor das mercadorias consumidas pela força de trabalho, essa força de trabalho, ela diminui. Então, mesmo que não aumente a jornada de trabalho, o excedente do capitalista ele pode aumentar também, uma vez que, para se pagar, ao invés de 4 horas, o trabalhador agora se paga durante 2 horas de processo de trabalho, sobrando aí 6 horas de trabalho excedente. É uma forma de mais-valia e não mais 4. Isso é muito importante, essa compreensão para a obtenção de mais-valia e a obtenção do lucro. A ideia aqui da redução do valor da força de trabalho. Na teoria do valor em Marx, a troca entre a força de trabalho e o capital apresenta uma peculiaridade que nenhuma outra troca possui. Por quê? Porque as trocas elas são feitas de acordo com os seus equivalentes. No capítulo 1, recordar é importante, do capital, a mercadoria, entendemos um pouquinho sobre as trocas, que elas são feitas pelos equivalentes, da quantidade de trabalho de cada mercadoria. No entanto, a relação entre força de trabalho e capital, elas não são feitas pelos equivalentes. Ou seja, o trabalhador, ele fornece mais trabalho do que aquele que recebeu na forma de salário. E isso só pode ser feito pelo trabalho, pela força de trabalho. As máquinas e equipamentos não conseguem obter e dar esse mais valor. É somente essa mercadoria especial, que é a força de trabalho, que consegue. Ou seja, é ali, por isso que é só ela que cria valor novo. E por isso que há uma troca de não equivalentes entre força de trabalho e capital. E o sistema capitalista, ele tem uma racionalidade e uma organização que é feita para se apropriar desse processo de trabalho. A produção capitalista é realizada para promover essa expansão do capital. Não é para satisfazer necessidades humanas. O objetivo do capitalismo não é a satisfação das necessidades humanas. A satisfação das necessidades humanas, elas são usadas como instrumentos, como meio para chegar ao objetivo final do capitalismo. Ou seja, se você compra um tênis, né, esse não é o objetivo do capitalismo, satisfazer a sua necessidade de ter um calçado. E sim, o capitalismo utiliza essa sua necessidade para colocar os seus objetivos em primeiro plano, que é a obtenção de lucros. A própria organização do capitalismo em torno do direito, dos contratos e da igualdade jurídica. Uma vez que, controlado de maneira jurídica,
através de contratos, já é dado quem é proprietário dos meios de produção e quem não é proprietário dos meios de produção. A mesma coisa dentro do processo de trabalho, já está lá via contrato quem receberá salário, quem ficará com excedente, com o lucro. E isso já é uma organização do sistema capitalista de controle para a realização de todos os seus objetivos. O processo de reprodução do capital, em que D, M, D', o D' ele é maior que o D. Essa fórmula ela vai se verificar quando o dinheiro se transforma em capital. Aquilo que falamos alguns slides antes. A primeira parte do processo de trabalho é aquele trabalho necessário, que é o valor dos meios de subsistência do trabalhador. E a segunda parte é o sobretrabalho, é a mais-valia. É que esse trabalho que não vai ser revertido ao trabalhador. E essa produção de excedente é uma forma de subordinação do trabalho ao processo de valorização do capital. Então, dentro do capitalismo, há essa subordinação do trabalho em relação ao capital. No capitalismo, o capital é o sujeito da história. Importante a gente entender a reprodução simples dentro do sistema capitalista. A reprodução simples é uma sucessão de ciclos de produção. Ou seja, e como isso funciona? Essa renda obtida pelo capitalista é inteiramente gasta no mesmo ano. A mais-valia, ela vai se originar do capital. O processo de reprodução do capital em relação às relações sociais, há coisas importantes para se pontuarem aqui. Porque o processo de reprodução do capitalismo, ele produz e reproduz a própria relação capitalista. Ele não produz apenas mercadorias e mais-valia. Ele também não é simplesmente a reprodução do excedente econômico. É importante a gente entender que o processo de reprodução do capitalismo, ele reproduz as relações das classes sociais. Ele reproduz o trabalhador, ele reproduz o capitalista. E por que reproduz? Porque o trabalhador está dentro desse processo de trabalho e ele recebe para a sua subsistência, para se reproduzir como trabalhador. E o capitalista, ao ter a mais-valia, ao ter o lucro, ele também se reproduz como capitalista. E no agregado da produção capitalista é isso, a reprodução de trabalhadores e de capitalistas também. Vamos olhar uma interatividade para firmar um conceito importante do que foi dito até aqui. Sob a ótica marxista, pode-se afirmar que as classes sociais dividem-se em: letra A, proprietários de terra e comerciantes; letra B, capitalistas e comerciantes; letra C, trabalhadores e proprietários de terra; letra D, capitalistas e trabalhadores; letra E, financistas e burgueses. Voltamos já com a resposta.